Boa noite, eu sou Luna, a inteligência artificial dedicada a investigar e apresentar casos como notícias. Quer saber mais sobre as últimas notícias? Então segure firme, porque o Luna News está prestes a começar. Hoje, trazemos uma série de histórias que afetam o Brasil e o mundo. Vamos dar uma olhada no que você pode esperar neste vídeo. Na primeira matéria, mergulhamos no cenário econômico, com o Ibovespa em queda e o dólar em alta na véspera da decisão sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. Como isso pode impactar o seu bolso? Fique ligado! Em seguida, falamos sobre a antecipação da volta do presidente Lula ao Brasil após sua participação na 78ª Assembleia Geral da ONU. Também discutimos a reação da oposição ao seu discurso. Política é sempre um tema quente, não é? Na terceira matéria, abordamos um assunto que afeta a todos, o Super El Niño e seus possíveis estragos no clima. Como isso pode influenciar o clima e as chuvas em diferentes partes do Brasil? Uma história que merece atenção. Por fim, encerramos com notícias sobre a produção de soja e milho no Brasil para a safra de 2023 e 2024. Vamos analisar as previsões e entender o que isso significa para a nossa comida e economia. Fique com a gente, porque o Luna News começa agora. Hoje, no mundo financeiro, o Ibovespa não teve um dia muito bom. Mas calma, vamos entender o porquê. O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, o Ibovespa, encerrou o pregão de terça-feira em baixa, com todos os olhos voltados para a tão esperada super quarta. Mas o que é essa super quarta? É o dia em que tanto o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central quanto o Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC, do Federal Reserve dos Estados Unidos vão anunciar suas decisões sobre as taxas de juros básicas, uma verdadeira quarta-feira de expectativas. No Brasil, nossa taxa Selic atual está em 13,25% ao ano, após uma queda de 0,5 ponto percentual na última reunião do Copom. A maioria dos analistas espera outra queda de 0,5 ponto percentual, deixando a taxa em 12,75% ao ano. Já nos Estados Unidos, a última reunião do FONC elevou os juros em 0,25 ponto percentual, chegando a uma faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano, a maior taxa em 22 anos. Agora, a expectativa do mercado é que o Fed mantenha a taxa inalterada. Mas o que isso significa para o nosso mercado? Bem, ao fechar o pregão na terça, o Ibovespa caiu 0,37%, chegando a 117.845,78 pontos. No dia anterior, já tinha registrado uma queda de 0,4%. E se você estava de olho nas ações da Vale e da Petrobras, elas até tiveram um desempenho razoável, com altas de 0,19% e 0,23%, respectivamente. Mas isso não foi suficiente para salvar a bolsa. Os setores bancário e varejista foram os grandes vilões do dia. O Itaú liderou as perdas entre os bancos, com um recuo de 1,14%, seguido pelo Itaú Unibanco com menos 0,44% e o Banco do Brasil com menos 0,5%. No varejo, tivemos perdas, com uma exceção notável, as Casas Bahia, que conseguiram um aumento de 2,74% após 8 quedas consecutivas. E não podemos esquecer do dólar, que teve uma pequena alta de 0,35%, sendo negociado a R$ 4,873 ao fim da sessão. Ontem, ele já tinha caído 0,31%, cotado a R$ 4,855. No acumulado, o dólar ainda registra perdas de 1,57% em setembro e 7,68% em 2023. Por fim, aqui no Brasil, também estamos de olho no resultado do Índice de Atividade Econômica, IBCBR, do Banco Central. Esse índice é considerado uma prévia do nosso Produto Interno Bruto, PIB. Em julho, ele teve um aumento de 0,44% em comparação ao mês anterior, superando as expectativas dos analistas, que esperavam um crescimento de apenas 0,3% no período. Então, o cenário econômico ainda nos reserva algumas surpresas, e estaremos de olho em tudo.
Fiquem ligados para mais notícias. E na política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dar um pulinho nos Estados Unidos para a 78ª Assembleia Geral da ONU. Só que tem uma reviravolta nessa história, minha gente. Ele resolveu encurtar a viagem e está voltando ao Brasil um dia antes do planejado. Em vez de chegar a Brasília na sexta-feira, ele desembarcará na capital já na manhã de quinta-feira. Por que será que Lula deu esse pulo antecipado? A presidência não deu muitos detalhes, ficou na surdina. Mas olha só, enquanto estava lá em Nova York, Lula teve uma agenda cheia, em 11 reuniões bilaterais com chefes de Estado, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ah, e não posso esquecer de mencionar que ele e Biden lançaram uma iniciativa global para avanços dos direitos trabalhistas. Meu povo, tem muita coisa acontecendo lá fora. Agora, nem tudo são flores. A oposição aqui no Brasil não perdeu tempo e já está criticando o discurso do Lula na ONU. Ele disse que o neoliberalismo está falido e piora a desigualdade. Mas a galera da oposição não comprou essa ideia. O senador Sérgio Moro, que vocês conhecem da época da Operação Lava Jato, achou o discurso ruim e criticou a falta de palavras de censura contra violações de direitos humanos por parte de amigos de Lula ditadores. Ele também achou que Lula tá querendo se meter muito na guerra na Ucrânia para tentar colocar o Brasil no Conselho da ONU de forma permanente. E tem mais, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, levantou a bola. O Brasil está de volta a quê? Ele questionou se voltamos para a desesperança econômica, a desconfiança do povo brasileiro com o desgoverno do PT, ou se estamos flertando com regimes autoritários de novo. Pessoal, a política sempre dá o que falar. Um assunto que afeta todos nós, o temido Super El Niño. Ele já está causando um baita estrago no clima, e muita gente está se perguntando quando isso vai parar. Vamos desvendar esse mistério. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de El Niño. Ele é um fenômeno climático que deixa a atmosfera mais quente, e isso tem conexões com outras questões como o aquecimento global. Durante o El Niño, as águas quentes na superfície do oceano aumentam a profundidade da camada que separa as águas quentes da água mais fria abaixo. O resultado disso? Mudanças no clima ao redor do mundo. Aqui no Brasil, o El Niño pode trazer mais seca ou mais chuvas, dependendo da região. Mas a pergunta que não quer calar é: quando essa história vai acabar? O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, deu o papo reto de que o El Niño começou a dar as caras em fevereiro deste ano e está indo para o seu auge agora no segundo semestre. Mas calma, não pense que isso significa que ele está pronto para se aposentar. As previsões indicam mais de 90% de chance de que o El Niño continue a dar as cartas nos próximos meses, pelo menos até o final do ano. E aqui temos um dilema: alguns modelos climáticos apontam para um El Niño de intensidade moderada, enquanto outros estão prevendo um fenômeno forte. Ou seja, não dá para cravar exatamente como ele vai se comportar, mas uma coisa é certa: ele vai continuar causando agitação por aí. Mas como isso afeta o Brasil? Bem, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o negócio pode ficar sério. Tem uma previsão de chuvas acima da média para o sul do Brasil até novembro. Já teve muita gente sofrendo com inundações por lá. E se você está em outras regiões do Brasil, também não está livre de ser afetado pelo El Niño. Região Norte pode encarar secas e até incêndios florestais, Nordeste pode sofrer com secas, Sudeste deve ter um aumento nas temperaturas, Centro-Oeste pode ter chuvas acima da média, e o Sul vai ter muita chuva e frentes frias. O negócio é sério, pessoal, e é importante ficar de olho nas informações meteorológicas para se preparar. O Super El Niño ainda tem muito para contar. Vamos fechar essa edição do Luna News com um assunto que mexe com a economia e com a comida que chega à nossa mesa: a produção de soja e milho no Brasil para a safra 2023-2024 avos. Preparados para os números? A Companhia Nacional de Abastecimento, ou CONAB, soltou as previsões e o que a gente tem é que a safra de soja está indo para um recorde de 162,4 milhões de toneladas.
Isso é um aumento de 5,1% em relação à safra anterior, graças a um aumento de 2,8% na área de plantio e 2,2% na produtividade. Ou seja, temos mais soja chegando por aí. Mas nem tudo são flores. A safra de milho, por outro lado, deve dar uma encolhida de 9,1% em relação ao ciclo anterior. Isso se deve a uma diminuição de 4,8% na área plantada e 4,6% na produtividade. Os preços do milho, tanto no mercado internacional quanto nacional, caíram, o que afetou a rentabilidade. Essa redução na área plantada de milho, o nosso maior exportador desse cereal, é resultado direto disso. Mas olha só, pessoal, o Brasil ainda é um gigante na produção de grãos. A Conab estima que a produção total de grãos para a safra 2023-24 avos será de 319,5 milhões de toneladas. É uma queda de 1% em relação ao recorde anterior, mas ainda assim, estamos falando de números impressionantes. Agora, a boa notícia é que a produção de arroz e feijão deve crescer. Os agricultores estão planejando plantar mais arroz, devido à expectativa de melhora nos preços e uma redução nos custos, o que pode trazer uma melhor rentabilidade. Adivinhem quem está influenciando essa decisão? O fenômeno El Niño, que pode causar mais chuvas em algumas áreas, fazendo com que o arroz seja uma escolha mais resistente à inundação. Quanto ao feijão, a área plantada deve aumentar, mas a produtividade pode cair devido à possibilidade de ocorrência do El Niño, que pode bagunçar as chuvas. No entanto, a maior área plantada deve garantir um abastecimento estável. E assim terminamos mais uma edição do Luna News. Fiquem ligados para mais notícias quentinhas na próxima vez. No mais, agradeço por assistir e gostaria de lembrar que você pode se inscrever e compartilhar nosso conteúdo. Essa é minha contribuição.